comprar. Comprar termina com ar também. Então, eu substituo ar por ei. Eu comprei. Você comprou. Ele ou ela comprou. Nós compramos. Vocês compraram. Eles ou elas compraram. Ok? Então, esses são os verbos regulares terminados em ar. Essa é a regra, essa é a sequência. Então, por exemplo, aqui, ó. Verbo, só para você ver, vamos ver o verbo. O verbo limpar, ó. Limpar também termina com ar, sim ou não? Ó, limpar. Esse ar eu troco por ei. Então, ó, eu limpei. Ok? Você limpou. Ele ou ela limpou. Só substituir aqui. Segundo, claro, o pronome. Então, ó, nós limpamos. Vocês limparam. Ok? Então, câmbio esse ar por esses amarelos aqui, segundo os pronomes. Então, se o pronome for nós, e eu câmbio ar por mos. Então, ó, nós limpamos. Vocês limparam. Eles ou elas limparam. Ok? Essa, então, é a regra do verbo regular terminado em ar. E aqui, a regra do verbo regular terminado em er no passado. Então, eu escrevi. E no mas, escrevei, né? Então, é i no final. Eu escrevi, eu bebi, eu li, né? Os verbos terminados em er. Regulares, tá? Regulares, porque tem verbos que são irregulares e que aí não seguem essa regra, ok? Então, ó, escrever, câmbio er por esses que estão em amarillo. Então, ó, eu escrevi. Você escreveu. Ele ou ela escreveu. Sempre você, ele e ela repete, ok? Sempre. Você, ele e ela escreveu. Ou seja, quando estamos falando de outra pessoa em singular, né? Nós, que é nós outros, nós escrevemos. Vocês escreveram. Eles e elas escreveram. Termina com esse irão. Ok? Por isso que é importante copiar essas terminações que estão em amarillo, porque só vai substituir o verbo. Ó, o verbo ler. Eu li. Porque, ó, ler. Aqui, ler em português é só com um E. Ó, ler. Ok? Então, câmbio esse aqui, ó, esse er do final, né? Ler em português é ler. Então, eu câmbio esse er por i, quando é esse pronome eu. Então, eu li. Você leu. Ele ou ela leu. Nós lemos. Vocês leram. E eles ou elas leram. Ok? Apesar de ser um verbo irregular. Mas também segue a regra. Okay. Ó, vamos conhecer agora o verbo ser e o verbo estar. O verbo ser, no passado, fica eu fui. Isso aí eu fui, né? Então, eu fui uma boa persona, né? Então, ó, o verbo ser no passado, ou seja, no pretérito. Eu fui, você foi, ele ou ela foi, nós fomos, vocês foram, eles ou elas foram. Então, o verbo ser no passado, fui. O verbo estar
estar no passado. Eu estive. Em espanhol seria estuve, né? Eu estive. Você esteve. Ele ou ela esteve. Nós estivemos. Vocês estiveram. E eles e elas estiveram. Ok? Vou pedir uma participação aqui para a gente ler o verbo ser no passado. Rubi, está? Sim, professora, boa noite. Boa noite, Rubi. Tudo bem? Tudo bem, professora? Rubi, por favor, leia a conjugação do verbo ser no pretérito perfeito do indicativo. Eu fui, você foi, ele ou ela foi, nós fomos, vocês foram, eles e elas foram. Aí a sílaba tônica aqui é na penúltima, ou seja, foram. Não é foram, é foram. Foram. Aham. Muito bem, Rubi, pela sua participação. Muito obrigada. Andrea. Andrea Vargas. Sim, Boa noite. Tudo bem? tudo bem. Buenas noches, em português é boa noite. Ok? Boa noite. Andrea, por favor, lê a conjugação do verbo estar. Ok. Eu estive, você estive, Esteve com E, ó. esteve, ok. Aham. Ele, ela esteve, nós estivemos, vocês estiveram, eles, elas estiveram. Aí, ó, a sílaba tônica é na penúltima. Estiveram. Estiveram. Ah, muito Ok. bem. Obrigada. Obrigada. Obrigada, muito bem. Obrigada é graças, né? Então, obrigada pela sua participação. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Aqui. Agora nós vamos conhecer a conjugação do verbo trabalhar, que é trabalhar, e do verbo falar, que é hablar. No pretérito, ou seja, em el passado, né? Então, ó, eu trabalhei, você trabalhou, ele ou ela trabalhou, nós trabalhamos, vocês trabalharam e eles e elas trabalharam. Agora do verbo falar. Eu falei, você falou, ele ou ela falou, nós falamos, vocês falaram, eles e elas falaram. Ok? Aqui, então, nós temos a conjugação desses dois verbos no pretérito, que eu vou pedir participações. Eliezer, está? Sim, professora. Boa noite. Boa noite, Eliezer. Por favor, leia a conjugação do verbo trabalhar no pretérito. Ok. Eu trabalhei, você trabalhou, ele e ela trabalhou, nós trabalhamos, vocês trabalharam, eles e elas trabalharam. Muito obrigada. Parabéns, Eliezer. Parabéns. Muito bem. Obrigada pela sua participação. E mais uma para o verbo falar, que é hablar. Freud, Caio, está? Boa noite. Por favor, leia a conjugação do verbo falar no pretérito.
Falaram, né? Isso. Muito obrigada, Freud. Muito bem. Obrigada pela sua participação. Agora aqui eu tenho um verbo irregular, né? Fazer, que é hacer, no passado, né? Então, assim, eu hice, em português é eu fiz, com Z, ó. Eu fiz. Você fez. Ele ou ela fez. Nós fizemos. Vocês fizeram. Eles ou elas fizeram. Ok? Por exemplo, eu fiz almoço, né? Almoço. Eu fiz ceviche. Aí eu pergunto, você fez comida? Ok? Então, eu fiz, você fez, ele ou ela fez, nós fizemos, vocês fizeram, eles ou elas fizeram. Vamos pedir uma participação. José, está? Sim, Boa noite, tudo bem? tudo bem. Boa noite. Boa noite. Giuseppe, lê, por favor, a conjugação do verbo fazer no pretérito. Eu fiz. Você fez. Você fez. Fez. Ela fez. Nós fizemos. Vocês fizeram. Elas fizeram. Aí seria fizeram. A sílaba tônica no Zé. Fizeram. Ok? Fizeram. Isso, muito bem. Só um momento. Aqui. José, seja bem-vindo também. Acabo de ver que você é um aluno novo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, ok? Para nossas aulas. Obrigado. Muito bem. Temos 4 alunos novos hoje. Sejam bem-vindos. Espero que vocês aprendam bastante português. Qualquer dúvida, estou à disposição para os novos aí também. Ok? Muito bem. Então, aqui, ó, os pronomes são eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. Então, eu fiz, você fez, ele, ela fez, nós fizemos, vocês fizeram, eles e elas fizeram, ok? O verbo gostar, né? Então, aí em português eu não digo a mim me gostou, eu digo eu gostei. Então, ó, eu gostei, você gostou, ele ou ela gostou, nós gostamos, vocês gostaram, eles ou elas gostaram. Novamente, eu gostei, você gostou, ele ou ela gostou, nós gostamos, vocês gostaram, eles ou elas gostaram. Eu pergunto assim, né? Eu passo um filme para vocês, por exemplo, na película é filme, né? Falo, vocês gostaram do filme? Né? Vocês podem responder, nós gostamos. Ou individualmente, eu gostei, professora, do filme. Ok? Agora, o verbo deixar, que é derrar. Derrar, em português, deixar. Ó, com esse X, né? X, em português, é X. O verbo é deixar. Então, vamos conjugar o verbo deixar no pretérito perfeito.
Então, vamos lá. Eu deixei. Você é derrer. Eu deixei. Você deixou. Ele ou ela deixou. Nós deixamos. Vocês deixaram. Eles ou elas deixaram. Ok? Eu deixei. Esse shh. Aqui eu leio como se fosse SH. SH. Eu deixei. Esse sonido de shh. Ok? Eu deixei. Você deixou. Ele ou ela deixou. Nós deixamos. Vocês deixaram. Eles ou elas deixaram. Ok? Então, sempre que vocês veem assim esse X, né? X com E, a gente lê no meio da palavra, né? Porque também tem essa mesma letra que a gente lê de outra maneira. Mas, nesse caso, esse X. Ok? Então, vamos pedir uma participação. Vamos lá. Belker, está? Belker, Presente, está? professora. Boa noite. Boa noite, Belker. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado. De nada. Belker, por favor, leia a conjugação do verbo deixar no pretérito. Ok. Eu deixei. Você deixou. Ele, ela deixou. Nós deixamos. Você deixarão. Eles, elas deixarão. Aí seria, ó, vocês deixaram. Eles ou Vocês elas deixaram. Aham. deixaram. Exato, perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Muito bem. Então, até aqui nós vimos, ó, verbo amar. Então, com o pronome eu, ó. Eu amei. Eu escrevi. Eu fui. Eu estive. Eu trabalhei. Eu falei. Eu fiz. Eu gostei. Eu deixei. Novamente. Eu amei. Eu escrevi. Eu fui. Eu estive. Eu trabalhei. Eu falei. Eu fiz. Eu gostei. Eu deixei. Ok? Até aqui. Eu queria falar com vocês aqui, voltar. O que eu quero? Antes de continuar, quero fazer uma prática. Vamos contar quantos verbos aí até agora a gente aprendeu, né? Vamos contar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Seria 10 que eu fiquei. Vou passar mais um, ó, para completar 10. O verbo ficar quer dizer quedar. Ok? Quedar. Então, eu fiquei. Isso é irregular, ok? Só para que vocês conheçam como é. Porque não há regra. Então, eu fiquei significa eu quedei. Então, vamos lá. Eu fiquei. Você ficou. Ele ou ela ficou. Nós ficamos. Vocês ficaram. Eles e elas ficaram. Novamente. Eu fiquei. Você ficou. Ele ou ela
ficou. Nós ficamos. Vocês ficaram. Eles ou elas ficaram. Ok? Então, o verbo ficar significa quedar. Vamos pedir uma participação. Caterine, Marci, está? Boa noite, professora. Boa noite, Caterine. Tudo bem? Tudo bem, professora? Por favor, leia a conjugação do verbo ficar no pretérito. Eu fiquei, você ficou, ele ou ela ficou, nós ficamos, vocês ficaram, eles ou elas ficaram. Ficaram. Muito bem. Obrigada pela sua participação. Vamos ver. Então, aqui nós concluímos 10, né? Então, ó, o verbo ficar, que significa quedar, o verbo deixar, que significa derrar, o verbo gostar, fazer, que significa hacer, trabalhar, que significa trabalhar, falar, que significa hablar, ser e estar, escrever e amar, ok? São 10 verbos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Até aqui nós vimos 10 verbos. Vamos lá, aqui, vamos ver. Franz, está? Boa noite, professora. Boa noite, Franz. Como que fala a conjugação do verbo amar no pretérito? Com o pronome eu. Eu amei. Perfeito. Com o verbo deixar, o pronome eu. Eu deixo. Eu deixei. Eu deixei. Como que fica o verbo falar com o pronome eu? Eu falei. Muito bem. Como que fica o mais difícil agora, ó? Como que fica com o pronome eu o verbo beber? Eu bebi. Eu bebi, igual espanhol. Igual que espanhol. Eu comi, eu bebi. Quando termina, então, com o pronome eu e o verbo termina em er, você câmbia esse er por a letra i. Então, ó, comer, comi. Beber, bebi. Ok? Então, quando termina em er, câmbia-se por i. Fala para mim, Franz, como que fica o pronome eu com o verbo ler? Eu li. Eu li. Muito bem, Franz. Obrigada pela sua participação. Obrigada, professora. Então, esses verbos, né? No pretérito perfeito de ações passadas. Eu comi, eu bebi, eu li, eu assisti, eu dormi, eu escrevi, né? De escrevi. Ok? Eu falei, eu trabalhei, eu joguei, eu caminhei, eu viajei. Ok? Todos esses verbos estão no passado, no pretérito, né? Pretérito é passado. Vamos fazer uma pequena prática, né, de alguns minutos, que eu quero que vocês treinem esses 10 verbos. 10 verbos, né? Eu vou passar a relação dos verbos, quero que vocês anotem, porque eu quero que vocês escrevam 10 frases. Uma frase para cada verbo. Por exemplo, vamos lá. Como assim, professor? Então, aqui, ó. Uma frase para o verbo amar no passado. Quero poner o pronome de você. Você amou muito. Ok? Eu escrevi um e-mail. Eu fui feliz.
Aqui. Ela esteve em Lima. Eu trabalhei na mina. Ela falou com o diretor. Eu fiz ceviche. Eu gostei de Cusco. Você deixou um e-mail. Eu fiquei triste. Ok? Em esse sentido, só quero frases cortas só para treinar os verbos. Pode ser com qualquer pronome. Pode ser eu, você, ele, ela, nós. Ok? Com qualquer pronome que vocês desejam. Quero que vocês escrevam, então. Vamos lá. Com o pronome, com o verbo amar. Peraí, só um momento. Amar. Escrever. Ser. Estar. Trabalhar. Falar. Fazer. Gostar. Deixar. Deixar e ficar. Ó, quero fazer com vocês uma prática rapidamente, tá? Eu vou colocar os verbos aqui e vocês escrevam uma frase para cada verbo, independente do pronome. Escorram qualquer pronome, por dizer, e escrevam uma frase. Pode ser curta. Não recorram ao Google, né? Então, vamos lá. Amar. Escrever. Ser. Estar. Trabalhar. Falar. Fazer. Gostar. Deixar e ficar. Ó, quero uma frase para cada um desses verbos, ok? São 10. Vou dar 10 minutos, ok? Vou dar 10 minutos e voltamos. Como entramos tarde, vou fazer um break menor, pero regressando, ok? Vou fazer, pero aí um pouco mais tarde, ok? Terminando essas práticas, aí hacemos o break. Não se preocupe, ok? Então, ó, eu quero uma frase para cada verbo, independente do pronome. 10 minutos e amarelo os alunos para participar, ok? Haga uma frase, em 10 minutos continuamos. Lembraram. Novamente. Eu lembrei. Você lembrou. Ele ou ela lembrou. Nós lembramos. Vocês lembraram. Eles ou elas lembraram. Pedir uma participação de leitura aqui para o verbo lembrar, que é recordar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Sheila, você está sem... Sheila, pode participar? Tinha alguém que estava... Aqui estou. Sheila, lê, por favor, a conjugação do verbo lembrar. Lembrar. Eu lembrei. Você lembrou. Ela lembrou. Nós lembramos. Vocês lembrarão. Elas lembraram. Aí a sílaba tônica é na penúltima, então lembraram. Lembraram. Ok. Lembrar. O que significa o verbo lembrar? Recordar, ok? O verbo lembrar significa recordar em espanhol. Obrigada. Obrigada pela sua participação. Seguimos aqui depois do verbo lembrar. Então, eu lembrei, né? Eu recordei.
Aqui tem uma lista, vou passar para vocês, uma lista, né, vários verbos, todos aqui com o pronome eu, ok? Ó, eu fiz, eu chorei, eu lembrei, eu esqueci. Esse esqueci significa olvidé. Se vocês quiserem, anotem. Esqueci, olvidé. Deixei, dejé. Fui, fui. Estive, estuve. Cresci, falei, hablé. Aprendi, ensinei, ensinei. Trabalhei, trabajé. Aí esse verbo aqui, ó. Briguei. Briguei significa peleé. Briguei significa peleé. Cozinhei, cocinei. Liguei. Prestem atenção, ó. Liguei ou é llamé por teléfono ou também é prendi o aparato. Por exemplo, eu liguei o som, né? O aparelho de som, que é o sonido. Ou liguei a televisão, que é a tele. Okay? Ou liguei para minha mãe, llamé por teléfono. Amei, guardei, que é guardei. Digitei, que é digitei. Comprei, comprei. Gritei, gritei. Ok? Todos esses verbos aqui estão na primeira pessoa do singular. Eu. Ok? Ou seja, yo. Então, eu fiz uma comida gostosa. Eu chorei muito. Eu lembrei do meu amor. Eu esqueci o meu amor. Eu deixei ele sair. Eu fui feliz. Eu estive triste. Eu cresci em São Paulo. Eu falei bastante. Eu aprendi português. Eu ensinei muito. Eu trabalhei em Lima. Eu briguei com meus irmãos. Eu cozinhei ceviche. Eu liguei para minha mãe. Eu amei muito. Eu guardei um segredo. Secreto. Eu digitei rápido. Eu comprei comida. Eu gritei com meu filho. Ok? Que todos esses verbos estão com o pronome eu. Existe algum verbo que vocês não sabem o significado? Chorei. Como? Esse? Como? Qual é o verbo? Chorei. Chorei. Ah, aqui. Chorei. É lloré. Yo lloré. Esqueci. Esqueci, es olvidé. Eu esqueci. O sea, yo olvidé. Algum outro? Algum outro verbo? E digitei. Digitei es digité. Yo digité en la computadora. Cresci. ¿Cómo? Cresci. Crecí es igual, ¿no? Yo crecí, pero aquí tiene una S, ¿no? Crecí. Yo crecí em Lima, né? Eu cresci em São Paulo. Cresci. Agora vamos aqui, ó. Rapidamente. Quis. Eu quise. Tive.
Eu tuve. Fiz. Hice. Soube. Supe. Pensei. Pensei. Escrevi. Escrevi. Corri. Pintei. Dobrei. Doblé. Doblé la roupa. Passei. Planché la roupa ou passei por delante tuyo, não? Então, passei. Tem dois sentidos também. Molhei. Morrer. Chorei. Llorei. Assisti. Cortei. Fotografei. Fotografei. Andei, né? Sinônimo de caminhei. Lembrei, ó. Recordei. Lembrei. Recordei. Dormi. Comi. Bebi. Lavei. Plantei. Digitei, ou seja, digitei. Salvei. Salvei. Esperei. Beijei, ó. Beijei, BC. Beijei. Eu beijei ele. Limpei. Limpei. Quebrei. Rompi. Quebrei, rompi. Por exemplo, quebrei o copo. Quebrei o copo, rompi el vaso. Rompi. Quebrei. Furei. Furei, perfurei. Furei a orelha. Perfurei a oreja. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu quis um chocolate. Eu tive sorte. Suerte. Eu fiz ceviche. Eu hice ceviche. Eu soube da notícia. Eu supe. Eu pensei. E eu pensei. Eu escrevi. E eu escrevi. Tem algum verbo aqui que vocês não sabem o significado? Não apontaram? Não? Então, aqui, ó, novamente, tem, ó, eu amei, eu trabalhei, eu gostei, eu lembrei. Ah, aqui, ó, vou passar aqui para vocês, ó. Ó, com o verbo fazer, eu fiz café. Eu fiz café. Com o verbo crescer, eu cresci em Lima. Com o verbo brigar, eu briguei com meu pai. Pelei. O verbo deixar, eu deixei batata no prato, ou seja, papa em el plato. Ou seja, eu deixei papa em el plato. É decir, eu deixei batata no prato. O verbo estar, eu estive em Lima semana passada. Eu estive em Lima semana passada. Ok? Vamos dar uma pausa agora para o break. Né? Como entrei um pouco tarde, 20 minutos, está bem? Ok? 20 minutos de break. Ok? E seguimos. E na segunda parte, a hora depois do break, vamos fazer uma dinâmica sobre algo que nos passou. Né? Então, vamos conjugar verbos contando uma história sobre nós, sobre algo que nos passou, que aconteceu com a gente, né? Ok? Então, vamos fazer uma pausa de 20 minutos. Podem comer, tomar um café, né? E regressamos, então, em 20
minutos para continuar com a aula. Algo, ¿no? que sucedió, ¿no? Aconteceu, que aconteció com ustedes. Sea en la infancia, sea en la adolescencia, sea ayer, semana pasada, algo que aconteceu com ustedes, ok? Então, aconteceu é aconteceu. Então, o tema de trabalho que vocês vão apresentar el dia 20, este domingo, vai ser aconteceu comigo, ok? E aí vocês vão usar verbos, óbvio, no passado, porque já aconteceu. Então, por exemplo, assim, exemplos. Eu terminei o mestrado. Eu sustentei minha tese. Eu viajei para Cusco. Cusco é com C, não? Cusco. Então, eu viajei para Cusco. Eu fiquei, né? Que se quede. Eu fiquei noiva. Eu fiquei noiva, nóbia, né? Eu casei, eu casei ano passado, né? Então, vocês vão contar algo para mim, né? E algo que, claro, que seja no passado. Aconteceu comigo. Então, ai, professor, aconteceu que eu fui para Cusco e eu fui assaltado. Eu comprei uma casa. Eu estudei, eu estudei engenharia, que é engenharia. Ou seja, a criatividade é de vocês. Então, vocês vão se preparar para contar para mim algo que aconteceu com vocês. Pode usar PowerPoint? Pode. Pode somente ligar a câmera e mostrar fotos? Pode, né? A criatividade é de vocês, entendeu? O máximo de tempo é 2 minutos para o trabalho. Então, o trabalho para o dia 20, neste domingo, máximo vão falar 2 minutos por aluno. Máximo. Não pode passar de 2 minutos. Ok? Vocês vão contar algo que aconteceu. Então, eu viajei para Lima. Eu comprei uma casa. Né? Então, neste trabalho, lógico que não vão falar somente uma frase. Óbvio. Por isso que vocês vão se preparar. Aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Espera aí. Eu vou abrir uma PPT e vou compartilhar com vocês mais ou menos uma ideia de como que esse trabalho, né? Mas é de acordo com a criatividade de vocês. Só vou dar os parâmetros, né? Então, aqui, o tema, né? Aconteceu comigo. Eu trabalhei numa empresa de telecomunicações. Eu trabalhei numa empresa de telecomunicações, ou seja, em espanhol, telecomunicaciones. Por
5 anos. Foi, ou seja, foi muito interessante. Eu aprendi, ou seja, aprendi em passado, né? Eu aprendi muitas coisas. Conheci 2 pessoas especiais. Quando saí, ou seja, sali, senti saudades. Sali, em português, saí. Ok? Saí é sali. E saudades é nostalgia. Né? Então, aqui, ó. Aconteceu comigo. Eu trabalhei numa empresa de telecomunicações por 5 anos. Foi muito interessante. Eu aprendi muitas coisas. Conheci 2 pessoas especiais. Quando saí, senti saudades. Ó, aí aqui, lógico, eu destaco, né? Vamos lá, isso aqui tá no pretérito. Vamos lá, vamos destacar. Olha aqui. Aqui, trabalhei. Foi. Ó, destacando os verbos. Foi. Aprendi. Ok? Então, aprendi, tem também aqui, conheci. Saí e senti. Ok? Ó. Aí eu posso colocar uma foto da empresa que eu trabalhei. Depois eu poner na foto, né? Compartilho, ó. E hablar, óbvio, né? Então, ó, eu trabalhei numa empresa de telecomunicações por 5 anos. Foi muito interessante. Eu aprendi muitas coisas. Conheci 2 pessoas especiais. Quando saí, senti saudades. Ou seja, esse é um exemplo básico, né? Mas óbvio que não é assim. Vocês poderiam dizer milhares de coisas. Eu descobri um lugar incrível. Ó, outro exemplo poderia ser, né? Vamos aí? Outro exemplo. De aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Eu viajei para Lima. Para São Paulo. Eu viajei para São Paulo ano passado. Conheci muitos lugares. Comprei roupas. E voltei, ou seja, volvi muito feliz. Aprendi mais do português. Gostei muito do Brasil. Ó, eu viajei para São Paulo ano passado. Conheci muitos lugares, comprei roupas e voltei muito feliz. Aprendi mais do português. Gostei muito do Brasil. Ok? E por que eu quero assim? Escrevam e depois vocês pratiquem. Vocês vão falar. Vocês podem falar: eu casei em 2019. Eu tive um filho, eu tive 2 filhos, né? Eu aprendi a cozinhar. Eu terminei a faculdade de engenharia. Eu comprei um carro. Ele é muito lindo. Então, assim, eu quero que... Pode ser várias coisas. Não dá para dar um norte. Aconteceu. Estava... Você pode falar, ó, eu estive em Lima
e fui assaltada. Os bandidos correram, roubaram meu celular. Eu perdi todas as minhas fotos. Né? Então, eu quero que vocês contem algo usando de verbos no pretérito perfeito. Esse é para domingo. Okay? Então, solo para aquecer. Vocês vão apresentar el domingo, luego en el inicio de la clase. El primer tiempo de clase ustedes van a presentar, luego van a hacer el exame parcial, ou seja, a atividade, ok? Então, essa vai ser a atividade para o domingo, ok? Anotem, apuntem aí, atividade para o domingo, né? Aconteceu comigo. E se preparem para o domingo. Máximo 2 minutos. O ideal seria 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Mínimo de verbos que vocês têm que usar são 10 verbos. Mínimo 10 verbos. Mínimo. Ok? Então, eu aprendi, eu conheci, eu comprei, meus amigos falaram muito, conheci, levei a minha mãe, ela gostou muito, ela trabalhou, ela amou, né? Ela cozinhou para todos, né? Então, vocês têm que pensarem em formar um pequeno texto que tenha 10 verbos no passado, no pretérito. Essa é a dinâmica. Pelo menos 10 verbos e máximo 2 minutos de tempo. Ok? Então, eu conheci, eu falei. Então, escrevam, pensem em um texto aí, o que querem falar, escrevam e falem, repitam, entrenem, ok? O que vocês vão falar. Não simplesmente leiam. Não. Saibam, sepam o que vão falar, ok? Se preparem para o domingo, vocês apresentarem. Então, seguimos agora aqui, né, para treinar mais no pretérito perfeito. Ok? Vamos lá. Aqui, essa parte é muito importante. Nós aprendemos café da manhã, almoço e jantar, né? Então, aqui nós estamos... Um momento. Só um momento. Muito bem. Agora, essa parte é muito importante, que é a parte que eu vou usar também do que a gente aprendeu do café da manhã, almoço e jantar no passado, no pretérito. Ok? Então, prestem atenção. Vamos lá. Aqui nós temos, café da manhã, né? Então, no presente, né, eu tomo café da manhã. No presente, eu tomei. O verbo é tomar. Então, termina em ar. Com o pronome eu, fica eu tomei café da manhã. Desayuné, né? Então, eu tomei café da manhã sozinha, sola. Eu almocei com minha mãe. Almocei. Eu jantei com meu pai. Eu cené. Então, desayuné, almocei e cené. Ok? Então, eu tomei café da manhã, eu almocei e eu jantei. Eu tomei café da manhã, eu almocei, eu jantei. É decir, desayuné, almocei e cené. Vamos ver aqui quem está comigo prestando atenção na aula. Samantha, está?
Samantha. Professora, agora tenho um problema. Ok, não se Não preocupe. posso falar. Tudo bem, Samantha, não se preocupe. Obrigada. Vamos ver aqui outro aluno participante. Vamos ver. Nananana. Cleide, está? Cleide. Cleide? Não? Sim? Franz, está? Sim, professora. Franz, fala para mim, como se diz em português? Eu desayunei, eu almocei e eu cenei. Como se diz em português? Um momento. Como se dice, Franz? Eu desayunei, eu almocei e eu cenei em português. Bueno, parece que estou... Jéssica, me ajuda aí, Jéssica, por favor. Tá, professora. Se diz, eu tomei meu café da manhã, eu almocei e eu jantei. Muito obrigada, Jéssica, pela sua participação. Obrigada, professora. Vamos lá. Então, pessoal, depois, ó, não reclamem, né? Eu faço a dinâmica, respondo, falo, pergunto. Se depois, na hora da prova, eu diminuo nota, não reclamem depois, ok? Se vocês não participam, é difícil, né? Ó, estamos aí com 11 alunos a mais, né? Estão 22. Então, assim, é uma coisa difícil, né? Agora eu vou passar vou aqui uma música para vocês, mas antes, para vocês identificarem, eu vou passar aqui algumas frases, mais frases, usando verbos no pretérito, ok? Então anotem, né? Para você fazer um modelo, para a gente saber falar frases, ok? Então eu vou passar para vocês aqui, só um momento. Vamos lá. Ó. Que foi? Vamos lá. São mais exemplos de frases usando o pretérito perfeito do indicativo. Com o verbo gostar, com o verbo estudar, trabalhar, viajar, bailar, ir, ir e ser também, que é a mesma conjugação, amar e pagar, né? Ó, eu gostei do pão. E eu gostei del pan. Eu estudei minha atividade. Nós trabalhamos no hospital. Eu viajei ao Ancaio. Vocês bailaram no aniversário. Aniversário, cumpleaños. Elas foram acampar. Eu fui, né? O verbo ser e o verbo ir também. Eu fui, você foi, ele ou ela foi, nós fomos, eles ou elas foram. Eles amaram muito. Eu paguei em dinheiro e eu paguei em dinheiro.
Aqui tem os verbos, pessoal, que é vocês, eles e elas. Todos esses verbos aqui estão conjugados com os pronomes vocês, eles e elas, ou seja, em plural, ok? Ustedes, ellos e ellas, né? Vocês, eles e elas. Ó, falaram, comeram, cozinharam, pintaram, jogaram, abriram, escreveram, beberam, gritaram, viajaram, estiveram, sentiram, cortaram. Aqui todos esses verbos com esse, por exemplo, ó, vocês falaram português ontem. Eles comeram ceviche no almoço. Elas cozinharam muito bem. Vocês pintaram vários quadros. Eles jogaram futebol. Elas abriram as caixas, as cajas. Vocês escreveram um e-mail. Eles beberam Coca-Cola. Elas gritaram muito. Vocês viajaram para Lima. Eles estiveram felizes. Elas sentiram dor, ou seja, dolor. Vocês cortaram o cabelo, né? Cortaram o cabelo. Aqui, então, esses verbos servem para todos esses pronomes, ok? Então, eu dei exemplos de frases com esses verbos, né? Falaram, comeram, cozinharam, pintaram, jogaram, abriram. Todos esses verbos estão no pretérito, no passado. Terminam, por ser plural, com ran. Ó, os verbos com o final ar. Né? Ó, o verbo gostar termina com ar. Então, ó, eu gostei do suco de laranja. Eu gostei do suco de laranja. Eu amei meu gato. Verbo amar. Ele trabalhou muito no hospital. Nós cozinhamos ceviche ontem. Elas falaram muito. Eu fiquei feliz. Lembra? Ficar é quedar. Ela ficou feliz. Nós ficamos felizes. Verbos com escrever, né? Eu escrevi uma carta. Olha que simples. Eu escrevi uma carta. Ela leu uma carta. Verbo ler, que também termina com Ela leu. Ou seja, eu li, ela leu uma carta. Nós fomos no shopping. O verbo ser e o verbo ir. Fomos. Ele bateu na mulher. Bateu, ou seja, bater, aqui é pegar. Ele pegou a mulher. Então, ele bateu na mulher. O verbo ir. Assistir. Ó. Eu assisti. Ela assistiu. Nós assistimos. Vocês assistiram o filme, por exemplo. Da película é o filme. Eu fui no mercado. Ela foi na padaria. Panaderia. Nós fomos na loja. Em la tienda. Loja é tienda. Nós fomos na loja. Eles foram na igreja. Eles foram na igreja. Verbo ir em ele passado, né? Vocês foram na escola.
Verbo fazer, que é hacer. Ela fez comida. Verbo caminhar. Eu cozinhei ceviche ontem. Ayer. A palavra ontem significa ayer. Ontem, ayer. Eu cozinhei ceviche ontem. Verbo falar. Nós falamos com meu pai no jantar. Hablamos com meu padre en la cena. Agora aqui eu quero praticar primeiramente de outra maneira. Vou praticar com vocês. Primeiramente eu vou fazer uma prática, que eu vou passar uma música para vocês. Prestem atenção na letra, né? Tem alguns verbos no pretérito. Procurem anotar os verbos que vocês observarem na letra. Eu vou passar 2 vezes. Primeiramente com letra e a segunda sem letra. Ok? Vamos lá. Vou passar a música. Prestem atenção e tentem anotar os verbos no pretérito que vocês identificarem. Diz pra mim, como pôde acontecer? O que eu fiz? A gente era tão feliz. Você saiu assim, sem me dizer, batendo a porta. Outro dia, caminhando pelas ruas, eu lembrei de como a gente era feliz. Quase tudo era motivo pra sorrir. Você foi, eu não sei o que eu te fiz. Perguntam por você, não sei o que dizer. Sem ter o que falar, eu tento me explicar. Digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Como pode alguém fazer tanto sentido e sair por uma porta sem voltar e sumir da minha vida de uma vez, sem deixar nenhuma pista de onde está? Perguntam por você, não sei o que dizer, sem ter o que falar. Eu tento me explicar. Digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Como pode alguém fazer tanto sentido e sair por uma porta sem voltar e sumir da minha vida de uma vez, sem deixar nenhuma pista de onde está? Perguntam por você, não sei o que dizer, sem ter o que falar. Eu tento me explicar. Digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Digo, eu já fui lá, bati,
Pessoal, eu vou passar novamente a música, porém eu vou buscar aqui sem letra, para que vocês identifiquem. Só um momento. Só um momento, porque todos que eu tô vendo aqui tem letra. Não sei por que eles fazem isso. Soltero y sin compromiso. ¿Y tú? Soltera que no busca compromiso. ¿Estás segura de que no somos Eu lembrei de... Aham, é uma outra versão, mas eu achei uma aqui. Então eu vou passar novamente essa música. Agora tentem identificar os verbos, né? Escutar, e não precisa ser todos, né? Mas alguns verbos que vocês que já dá para perceber que está no pretérito, ou seja, no passado, né? Vamos lá. Outro dia caminhando pelas ruas, eu lembrei de como a gente era feliz. Qualquer coisa era motivo pra sorrir. Você foi e eu nem sei o que te fiz. Perguntam por você, nem sei o que dizer. Sem ter o que falar, eu tento explicar. Digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Como pode alguém fazer tanto sentido e sair por uma porta sem voltar e sumir da minha vida de uma vez? Não, 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 sem deixar nenhuma pista de onde está. Perguntam por você, nem sei o que dizer. Sem ter o que falar, eu tento explicar. Digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Digo, eu já fui lá, já bati, eu já liguei, deixei recado na caixa postal. Eu não sei, eu não mais vi. Essa música, pessoal, chama, né, Caixa Postal. Carria de Voz, né? Diz, eu já fui lá, já fui allá, bati, né? Toquei, llamé, dejé mensagem na carrinha de voz, não sei, não mais vi, né? É mais ou menos isso, né? De uma pessoa que simplesmente termina e some, desaparece, né? Então, carrinha de voz é caixa postal, ok?
Então, espero que vocês tenham conseguido identificar alguns verbos no pretérito nessa música, ok? Vamos ver se alguém está aí ainda. Freud, Caio, está? Freud, Caio, está? Não? Rubi, está? Sim, professora. Rubi, boa noite, tudo bem? Rubi, fale para mim 4 verbos que você conseguiu identificar na música. Disse, lembrei, beijei, liguei, bati. Perfeito, então deu para identificar, né? Obrigada, Rubi, pela sua participação. Muito bem, pessoal, gostei. Espero que tenham gostado da música, né? Espero que tenham gostado da música. Agora, vamos lá. Eliezer. Sim, professora. Fale para mim, não da música, ou seja, né? Que você aprendeu hoje, 5 verbos no pretérito perfeito. Falei, fui, lembrei, amei. Perfeito. Muito obrigada, Eliezer. Muito obrigada. Esses são os verbos, né? Com o pronome eu no pretérito perfeito do indicativo. Obrigada. Vou ver aqui. Giuseppe, está? Sim. Giuseppe, por favor, fale para mim. Você habla 5 verbos no pretérito perfeito, em el passado. Falar, liguei, beijei. Como seria bati. falar? Falar seria como? Em el passado. Hablar, es falar. Em el passado, como é? Falei. Falei. Aham. Falei, liguei, que mais? Beijei. Deixei. Beijei. Sei. E dizer. Como? Dizer. Dizer, disse, dizer, deixar, deixei. Sim. Sim, deixei, que é de não? Sim. Ok. Muito obrigada. Então, você já falou esses verbos no passado. Fale uma frase para mim. Você poderia arriscar, tentar? Eu te ajudo, se tienes dificuldade. Uma frase com qualquer verbo em el passado. Eu te ajudo, José. Eu falei. Não. Eu falei espanhol. Perfeito. Eu falei espanhol. Perfeito. Então, eu falei, eu comprei, eu joguei, eu amei, eu trabalhei, ok? Esses são verbos no pretérito, ou seja, em passado, ok? Obrigada, José. Muito obrigada pela sua participação. Ok. Muito bem. Só um momento. Tá. Nessa parte final, eu vou trabalhar com vocês para ajudá-los, né, contar algo sobre vocês, né? Então, para o domingo, vocês vão apresentar esse trabalho contando um pouco sobre vocês, né? Algo que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Belker, está? Presente, professora. Belker, me dá um exemplo
dime algo, né? De algo que aconteceu com você. Pode ser no trabalho, família, amigos, algo que aconteceu com você. Abre, professora. Eu viajei Aham. em minha pai, O sea, ¿fuiste a tu papá o con tu papá? viajei em meu papá, Pero en mi papá, ¿cómo así? Dime en español, a ver. em meu pai. No, pero dime en español, porque en meu pai, no, o sea... Yo viajé a visitar a mi papá. Ya. Entonces, eu viajei para visitar ou a visitar meu pai. Para visitar meu pai. Ok. Eu viajei para visitar a meu pai. Daí, em campo de dizer a meu pai, só não diga eu viajei para visitar meu pai. Eu viajei para visitar meu pai. Perfeito. Muito bem. Aí, é claro que é uma demonstração pequena, aí você vai dizer mais verbos em esse trabalho, né? Então, você pode falar, ó, viajei para visitar meu pai. Meu pai ficou feliz em me ver, ou seja, em ver-me, né? Ele ficou feliz. Nós comemos ceviche, ou nós comemos chanchito, né? Então, eu tirei fotos, ou eu preparei comida para meu pai, né? Então, neste trabalho, você vai explorar verbos no passado, no pretérito, ok? Todos aqui estejam preparados para usar desses verbos na hora de apresentar o trabalho, ok? Só um momento. Deixa eu ver aqui, eu quero, não sei, aqui saíram, vários alunos saíram. Ó, a gente combinou do break. Vários alunos saem em break e não regressam. O que eu vou começar a fazer é poner falta, né? Mesmo que entregue a atividade. Se não, ou não hago break. Tipo assim, a gente poderia fazer corrido, né? E não fazer break. Então, depende de cada um. O acordo foi que nós teríamos o break, tanto para não estar aí horas e horas sem descanso, né? Para estar cansados. Então, geralmente eu faço 1h30, dou break, 1h30, com as práticas. Mas se eu ver que muitos alunos estão saindo em break, termina o break. Não dou mais, né? Bom, o intuito hoje da aula, né, foi o início ao pretérito perfeito. Amanhã vamos conjugar mais verbos no pretérito perfeito, ok? Esse tema, né, do pretérito perfeito, que é os verbos do passado, eu vou trabalhar com vocês esses 2 ciclos, ou seja, durante todo um mês, ok? Vamos lá. Freud, Caio, está? Freud, Caio. Eu não vou repetir as pessoas pelas outras que não. Então, tem. Gente, eu gosto que participem, porque eu quero que vocês aprendam, pratiquem. Ok? Senão eu posso passar, vou passar mais verbos agora, e depois eu posso pedir na prova, né? Digamos assim. Quero que vocês saibam, vamos conjugar um verbo, já que não há participação, né? Então, ó, eu vou colocar o verbo. Aí, só um momento. Ó. Escutar. Ó, eu escuto
músicas. Você escuta a notícia. Ele ou ela escuta jazz. Nós escutamos a professora. Vocês escutam. Eu já ensino aqui, ó. A televisão. Televisão, em português, é televisão. Eles e elas escutam a palestra. Vamos lá, ó. O verbo escutar, que significa escutar. Eu escuto. Ai, gente, nada a ver. Eu escutei. Você escutou. Ele ou ela escutou. Nós escutamos. Vocês escutaram. Escutaram. Eles e elas escutaram. Ensinando errado, professora. O presente na cabeça. Escuto é no presente, né? Então, ó, escutar, ou seja, escutar. Eu escutei músicas. Você escutou a notícia. Ele ou ela escutou jazz. Nós escutamos a professora. Vocês escutaram a televisão. Eles ou elas escutaram a palestra. Verbo escutar. Vou ver aqui. Perdão. Aqui. Escutar não coloquei, né? Não. Vamos ver, colocar. Só um momento. Vou colocar aqui, nesse quadro, também esse verbo aqui. Fervi. E no outro, nesse não tem. Ó, lembrei desse verbo. Fervi. É hervir. Ok? Hervir, em português, fervi. E escutar, escutei. Profesora, está compartiendo pantalla. A ver. Ai, não! Desculpa! Ai! Obrigada por você falar. Então, deixa eu... Eu pensei que estava compartilhando a pantalla. Compartilhando minha tela. Agora sim. Obrigada. Aqui, ó. Eu adicionei o verbo escutar, que no pretérito fica escutei. Ou seja, escutei. E o verbo ferver, que é fervi, ou seja, hervir, né? Então, ferve, ó. Eu fervi a água. Aqui, ó. Fez, né? Aí eu vou adicionar aqui mesmo, ó. Ferver. Eu fervi a água para fazer café. Ó. Eu fervi a água para fazer café. Eu fervi. Ok? Neste quadro aqui, tem alguma palavra que vocês não anotaram? Sabem o significado de todos os verbos? Quis, tive, fiz, soube, super, pensei. Então, ó, aqui, ó, vamos fazer algumas frases aqui, ó, com essa primeira fileira, ok?
Podem anotar se quiserem. Eu quis comer chocolate. Eu tive uma ideia. Eu fiz almoço, ou seja, almoço. Eu soube da notícia. Eu pensei em você. Eu escrevi uma carta. Eu corri pela rua, pela calle. Eu pintei um quadro. Eu dobrei a roupa. Ok? Desta mesma maneira, eu vou chamar para participar. Então, vai olhar o verbo e vai falar uma frase, ou seja, completar algo. Ok? Vou começar com a Jéssica. Jéssica, bem? Nessa segunda fileira aqui, ó, tá? Passei, molhei. Fale para mim, rapidamente, assim como eu fiz, para cada verbo, uma pequena frase. Eu passei pela rua, eu molhei a roupa, eu chorei muito, eu assisti um filme, eu cortei meu cabelo, eu fotografiei a minha mãe, eu andei em bike, em bicicleta. Perfeito, perfeito. Só isso aqui, ó. Fotografei. Ok? Fotografei. Perfeito. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada, professora. Obrigada. Sim, é gostoso dar aula. Saber que vocês participam, que vocês estão atentos. Agora, quando eu chamo nadie, né? Então, vamos lá. Próximo. Eliezer, está? Só mais o Eliezer e a gente termina. Sim, professora. Eliezer, por favor, faça da mesma maneira. Eu vou passar os verbos e você complementa com pequenas frases. Eu lembrei de você, por exemplo, né? Eu me recordei de ti. Ok? Somente essa fileira. Ok. Eu lembrei que tinha uma tarefa. Perfeito. Eu dormi muito. Eu comi frango. Eu bebi um suco. Eu lavei os copos. Uhum. Eu plantei plantei é plantar. De plantar. Aham. Por exemplo, uma árvore. Plantei Né? uma rosa. Uma rosa, muito bem. Eu digitei uma carta. Uhum. Eu escutei uma música em português. Perfeito, Eliezer. Nossa, perfeito. Eliezer, você não sabia português antes de começar a estudar comigo? No, pero escuchaba en un juego, había personas que hablaban portugués y solo escuchaba. Y entendieron. Muito bem. Nossa, eu fico muito feliz, Eliezer. Muito feliz. Fico mesmo. Dá uma satisfação para a gente ver que vocês estão aprendendo, né? Também. Bom, pessoal, alguma dúvida a respeito do trabalho de domingo? Já sabem, tem ideia de como vão realizar o trabalho? Tempo máximo é 2 minutos, ok? Tempo máximo é 2 minutos. O tempo ideal seria 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Então, o tema é aconteceu comigo. Vocês vão pensar em algo que que aconteceu com vocês. Ok? 10 verbos no pretérito para domingo. Ok? Amanhã vamos aprender as estações do ano e gerúndio. Ok? Estações do ano e gerúndio. Amanhã. Ok? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Aprenderam verbos no passado?
ou não? Ah, professora, não aprendi nenhum verbo em ano passado hoje. Eu aprendi sim, professora. Ai, Sim, gente, professora. obrigada. Fico feliz. Claro que agora depende muito de vocês, não é verdade? A prática. Só escutar, não aprendemos, não é verdade? Então, eu vou compartilhar essa PPT, né? Eu vou compartilhar o PowerPoint com vocês e também vou dar detalhes da atividade, ok? Muito obrigada, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Até amanhã, professora. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa Boa noite. noite, professora. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau. Em 5 minutos mando o PPT. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Até amanhã.